boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais dessa sexta-feira. E hoje o nosso tema vai ser corpo físico como mapa da nossa história. E para isso estou aqui com a Fernanda do Prana Energia Vital e a Sheila Pellegrini, que é fisioterapeuta e vai estar falando sobre microfisioterapia. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça de segunda a sexta-feira. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Então aproveita, passa no RP, a cada R$100 em compras, um cupom para você poder concorrer a um carro 0 km. A Manfi, o sabor que faz a diferença. Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E a Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. E eu aqui muito feliz em vestir Beneduzzi nos programas Algo a Mais. E agora, meu boa noite para as meninas que estão aqui comigo, a Fer, a Sheila. Sejam muito bem-vindas. Fer, mais uma vez, mais uma sexta das terapias aqui. Que delícia, e tô super feliz, né? Eu tô sempre feliz de estar aqui, né, Laura? Eu acho que eu já começo o programa dizendo que feliz. Então é bom, é uma honra poder compartilhar as minhas experiências, o meu trabalho, a minha visão. E hoje, especialmente, né, com a Sheila, que foi uma terapia que, quando eu conheci lá em São Paulo, e quero mandar um beijo especial para Márcia Benevides, a dona da clínica, minha colega, que me apresentou a Helenita, que é fisioterapeuta que trabalha com a microfisioterapia. E ela disse: Fer, tu já ouviu falar? E eu: não. E ela disse: mas tu tem que fazer uma sessão. E aí eu disse: vou querer fazer. E o que foi interessante, Laura, e quero compartilhar com o pessoal, porque por mais que eu já estudasse essa linha do corpo, as doenças, as emoções, né, me foi surpreendente a sessão de microfisioterapia. Porque nos toques dos pontos, e depois eu vou deixar para nossa perita aí, né, eu vou falar do meu lugar de cliente. Nos toques, a Lenita dizia para mim: Fer, 1981, a chegada de um bebê. E naquele momento me remetiam memórias. Foi no ano que a Júlia nasceu, a minha mana. Quando tu tinha 7 anos, algo que aconteceu com a tua mãe. E aí me remeteu ao falecimento do meu avô. E na sessão mesmo eu tive memórias. Hoje, né, algumas pessoas mais próximas também que fazem a sessão, algumas não têm memória. Mas me foi encantador perceber que uma ciência, que é a fisioterapia, já estava olhando para algo que nós, nesse olhar espiritual, né, ou as muitas vezes chamadas de pseudociências, né, falam sobre isso. Então eu disse: nossa, que legal. E aí a Aline Guiolês, disse: Fer, tem uma moça aqui em Paraí que trabalha em Nova Prata, que faz. Eu: jura? E aí consegui o telefone da Sheila, então um beijo a todas que fizeram com que isso fosse possível. E aí, Sheila, você quer vir trabalhar aqui no Prana, né? E aí é uma honra poder dizer que nós temos lá no Prana agora a fisioterapia, especialista em microfisioterapia. Vê se eu falei direitinho, né, Sheila? Depois a Sheila organiza aí. Então é lindo, e quem estiver em casa, ouça com muito carinho, com bons ouvidos e com o coração aberto. Com certeza. E lembrando, para quem já acompanhou Algo a Mais em outros momentos, a Sheila já esteve aqui conosco. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Sheila. Obrigada, muito obrigada. Estou bem feliz de estar aqui novamente. A Fer conseguiu me arrastar para a TV, né? Mas sabe que o dia que a Fer me ligou, eu tinha conversado com uma pessoa e disse: nossa, eu tenho uma vontade de expandir a micro, sabe? Sair do meu lugarzinho, assim. E eu estava indo para São Paulo fazer uma formação em micro. E bem cedinho, 5 e pouco da manhã, meu telefone, uma mensagem, eu digo: meu Deus do céu, a Fer, né? Se apresentando, me convidando. Ai, eu disse: ai, que delícia, né? Só a risada dela, a voz dela já me encantou. Assim, então eu fui, na volta conversamos e hoje estou então atendendo no Prana com a microfisioterapia também.
Que maravilha! E, meninas, entendendo um pouquinho, porque assim, já foi falado em outro programa e eu sei que as coisas vão se perdendo com o tempo e por isso que a gente precisa tornar elas presentes e as pessoas relembrando também, para quem já viu, né? E para quem não conhece, vamos conhecer. Microfisioterapia. O que é? Então, a Sheila? microfisioterapia, ela é uma técnica de terapia manual. Através de toques no corpo, nós vamos seguindo mapas corporais que foram elaborados pelos criadores, o Grosjean e o Benini, na década de 80. Então, nós vamos seguindo esses mapas. Esses mapas nos levam a entender da onde está vindo o sintoma e tratar a causa do sintoma, não somente o sintoma. Então, por exemplo, a pessoa chega com uma enxaqueca. Para mim, eu vou identificar qual é a causa dessa enxaqueca e estimular o corpo. A causa pode ser física, pode ser emocional, pode ser tóxica. Então, a microfisioterapia é uma técnica de autorregulação do corpo. Então, nesses pontos, nós estimulamos o corpo para que ele entre em processo de autorregulação. Não é uma técnica que vai, por exemplo, resolver o problema. A pessoa chega e me traz o problema dela. Eu não vou, não é uma terapia que eu vou dizer, olha, você faça isso ou faça aquilo. A microfisioterapia é uma técnica onde nós vamos identificar a causa e o impacto que aquela situação causou no corpo físico. Então, nós vamos tratar os sintomas físicos da pessoa diante daquela situação vivida. É como se fosse, Sheila, agora que tu tá... Eu tô, Laura, hoje contigo aqui, super curiosa, né? Com Porque as eu vou anteninhas, lá, né? Ela Ela tá tanto pra captar quanto pra devolver, né? Eu vou lá com a Sheila e eu sou paciente, né? Me ajuda aí. E aí, agora, quando a Sheila tava falando, eu pensei... Tem uma terapia que a gente chama de EFT, onde a gente mexe em pontos, né? Pressiona pontos do corpo e há uma liberação de emoções. Então, quando a gente faz a sessão de micro, é parecido isso, né, Sheila? Onde tem esse toque... O alívio daquela emoção, é mais ou menos isso? Na verdade, assim, a parte do princípio da embriologia, a microfisioterapia, a base é a embriologia. Então, a pele tem origem no sistema nervoso. Então, todo o corpo tem uma energia vital, né? Então, nós vamos procurar nesses pontos onde a perca dessa energia vital. Então, a técnica em si, nós vamos sempre... Tu já deve ter percebido, né, Fer, que mudam os toques, mas é em aproximação ou afastamento das mãos, dependendo do local, né? Então, quando eu sinto que há uma resistência nesse movimento, eu sei que aí tem uma informação. Então, eu vou seguindo os mapas, fazendo toda a leitura do sintoma do paciente, né? Essa leitura são nas vias corporais. São 32 vias corporais, desde epífise, hipófise, hipotálamo, coração, fígado, rins, baços, são os órgãos, né, do corpo. E em cima dessas vias eu consigo identificar aonde está a fragilidade. Então, essa fragilidade pode estar fazendo com que o paciente tenha sintomas físicos relacionados ao órgão. Por exemplo, achei uma via de intestino grosso. O paciente pode ter um sintoma intestinal, mas também o paciente pode ter um sintoma a nível de dor cervical, a nível de tensões nos trapézios, porque as vértebras C3, C4 da cervical, o músculo trapézio, nasceram da mesma célula que deu origem ao intestino grosso. Então, eles têm a mesma via embriológica. Então, é assim que a gente consegue identificar e ir tratando o paciente. Até as datas, né? Comentou, o pessoal me pergunta, como é que chega nas datas? Não tem nada de misticismo, não é nada assim, sabe, de adivinhação. Simplesmente está registrado na memória celular o acontecimento. Então, quando nós fizemos aquele teste da energia vital, nós vamos perguntando para o corpo. Essa informação está no corpo é dias, é semanas, é anos? Conforme o que eu vou informando para o corpo, travou ali, anos. Então, essa informação é de anos que eu tenho aqui. Aí eu vou perguntar, é de 1 ano atrás, é 2, é 3? Aí vai ter a resistência quando chegar no tempo da lesão. É a comunicação do teu toque com a reação do que acontece. Isso é lindo. E aí, aí, nossa senhora, começo a ficar toda confusa, né? Porque eu tô achando isso tudo máximo, né? Mas ao mesmo tempo, a gente começa a se questionar
várias coisas que vão aparecendo. Por exemplo, a gente já fez outros programas que a gente foi falando que o corpo fala. Era um dos temas de outros programas, né? Inclusive quando veio o prof, né? Exato, exatamente. E foi nele que eu lembrei. E eu começo a ver que realmente todas as informações estão na gente. Se a gente vai fazer a leitura através de uma microfisioterapia ou através do prof, que ele faz uma leitura corporal da pessoa, tipo, olhando e vendo os formatos do teu rosto, da tua boca, Exato. enfim, eu começo a ver que tudo isso faz sentido, porque sim, a informação está aqui, o registro está aqui, né, Fer? Sim, é a perfeição do universo, né? Deus. Então, quando dá esse corpo para nós criamos no nosso personagem, no nosso ego, se o corpo tá bonito, se o corpo tá feio, se eu tô com muita marca de expressão, se eu tô acima do peso, se eu tô muito magra, né? A gente esquece de olhar o profundo do ser, né? Porque o nosso corpo físico, ele é a casa da nossa alma. Então, começar a perguntar, nossa, por que que eu tenho esse desenho de corpo? Por que que eu acumulo gordura nesta parte do corpo? Por que que eu posso comer bastante e continuar emagrecendo? Né? Então, essa é a ideia, e quando a gente batizou esse programa, né, o nosso corpo como um mapa da nossa história, imagina que toda a informação da história está desenhada no corpo, né, onde a gente acumula uma gordura, onde tem uma cicatriz, existe uma emoção. E no pensamento sistêmico, quando Hellinger olhou para a doença, ele disse que a doença e a cura trilham a mesma estrada. Olha essa força criadora. Deus, como ele poderia nos dar cura se não tivesse a doença? Olha que lindo. A gente já começa por aí. A cura, ela só pode acontecer porque existe o dano, existe a malatia, existe a dor. Então, nós pensamos que a dor chega para matar, para tirar o meu ir e vir. Mas o pessoal que está em casa, e nós aqui, vamos pensar em quantas pessoas que nós conhecemos no decorrer da nossa estrada, né, que tiveram diagnósticos, que sofreram algum acidente e transformaram a sua vida. Se nós quisermos olhar para a dor ou para a doença como algo negativo, é um direito que a gente tem. Tá tudo bem, livre-arbítrio. Mas quantas vezes é possível a gente olhar para uma pessoa que teve um diagnóstico e transformou a vida, começou a se alimentar melhor, tava guardando dinheiro na avareza e aí começou a viver, comer melhor, passear, comprar um bom carro? Muitas vezes, e naquilo que é verdade no meu coração, a doença chega para que a gente possa curar algo. Dentro do pensamento sistêmico, o Hellinger disse que toda a doença é uma exclusão. Uma exclusão de um comportamento, uma exclusão de uma pessoa, de um acontecimento da minha vida que eu não aceito. Imagina, quando eu me magoo com algo, né, e na minha última sessão de micro, a Sheila falou pra mim, e no ano tal, não vou lembrar agora, talvez 2017, aí ela comentou, tu sentiu que tu não tinha valor como pessoa. Então, quando a gente sente que não tem valor, a gente tá esperando que o outro valorize algo nosso, né? A gente tá querendo que alguém olhe e diga, nossa, que legal isso que tu faz. A gente tá esperando o fora. Mas que, na verdade, eu mesma não estou me valorizando. Eu estou perdendo o alto valor, né? E essa, na minha última sessão de micro, que eu disse, Sheila, hoje tava dizendo, que dia tu vai de novo lá pro Prana, que eu já tenho que ver quando dá pra ser a minha próxima. Porque vai me liberando e vai me trazendo tantas coisas para consciência. Então, tem acontecimentos da nossa vida em que a gente não aceitou. Eu me senti humilhada, me senti não valorizada. E aí, isso vai gerando uma emoção. E aí, eu vou produzindo cortisol, eu vou produzindo uma série de outros neurotransmissores, células cancerígenas, que vão me adoecer. Porque eu não soube olhar para aquele momento como um aprendizado, por ter sido o melhor possível. Quantas coisas eu aprendi, porque depois veio pra minha consciência o que foi que aconteceu. Eu disse, nossa, foi uma época em que eu tava dando murro em ponta de faca. Tá certo. Né? E, enfim, como eu digo, o papo ele é ótimo e por isso já se foi um bloco do nosso programa, né, meninas? Mas nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente volta falando sobre o corpo físico como mapa da nossa história. Então, fica conosco.
Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Sonhando com um carro novo? Nós ajudamos você a realizar. Conte com a parceria da Sicredi Biraiaras RSMG na 4ª edição do Verão de Carro Novo. De janeiro a março de 2022, com taxas a partir de 0,97 ao mês, sem cobrança de TAC e ainda com condições especiais no seguro. Conte com a gente para curtir seu verão de carro novo. Procure uma das nossas agências e saiba mais. Condições válidas para as agências da Sicredi Biraiaras RSMG. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Voltamos com o programa Algo a Mais desta sexta. E aqui o nosso papo não para, é intervalo, a gente continua. E estamos aqui para falar sobre o corpo físico como mapa da nossa história. Estou aqui com a Fer, lá do Prana, e com a Sheila Pellegrini, que ela é fisioterapeuta e trabalha com a microfisioterapia. E como é interessante lembrar do que a Fer colocou aqui. A Fer disse que toda doença tem um início que ele é emocional e aí ele acaba passando para o corpo. E com a microfisioterapia a gente consegue ir mapeando tudo isso. E Sheila, como tu vê as coisas acontecendo? Por exemplo, as mudanças nas pessoas que te procuram. Porque eu compreendo que tu dá teu auxílio e por vezes a pessoa, né, poxa, mas é só com as mãos, é só... Talvez até tenha dúvida, mas quando se vê que isso é sim uma realidade... Então, geralmente as pessoas quando chegam na sessão, até é curioso, elas chegam, eu faço, mas é só esses toquinhos, né, leves assim, mas a resposta é muito rápida, né, tanto que são poucas sessões que são realizadas durante o ano, porque a resposta é muito rápida. Então, tu recebeu um feedback do paciente dizendo, meu Deus do céu, a minha dor articular foi embora. Porque existe, Laura, assim, uma diferença entre doença psicossomática e somatização de doenças, né, de sintomas. As doenças psicossomáticas geralmente são diagnosticadas, né? Eu tenho uma gastrite, eu tenho uma artrite, eu tenho colite, né? São as doenças que já vêm, sim, são psicossomáticas, elas vêm de um tempo, mas a somatização é difícil encontrar, né, um diagnóstico, um exame que diga, olha, você tem esse sintoma por causa disso, né? Até estávamos comentando das doenças de pele, as doenças autoimunes, né? A psoríase, herpes zoster, as artrites, as artroses, né? Quando for pensar em alergia de pele, psoríase, vitiligo, existe um conflito por trás de separação, corte, ruptura, porque a pele tem origem em sistema nervoso, tanto nós sentimos calor, sentimos frio, arrepio, todas as sensações, né? Então a pele vem de uma origem embriológica de sistema nervoso. Então tudo que externa na pele em alergia, existe por trás desse conflito biológico de corte, ruptura, separação, desvalorização, né? Que é o quê?
muitas vezes vem lá da infância, vem de vida fetal, transgeracional. Então, por exemplo, eu vou falar do meu exemplo. Eu tive Claro. a herpes zoster faz um mês, né, Fer? Uns Eu acho 30 mais ou dias. menos. Mas eu vim de um momento na minha vida, assim, de mudanças bruscas. Eu estava super atarefada e também eu tive que optar por cortar certas situações, certas coisas e certas pessoas da minha vida. O meu corpo externou com a herpes zoster, né? Que é uma doença autoimune na pele. Ela vem por via sensorial, ataca a parte mais de nervos, né? A dor é muito forte, mas ela externa na pele. Então, se tu for parar para pensar, tudo que nós vivemos desde o nosso nascimento até hoje, nós adoecemos muito pouco. Porque o nosso corpo tem a capacidade de resolução, ele tem a capacidade de cura. Então, e mesmo assim, claro, né, os sintomas vêm, vão, sintomas vêm, sintomas vão. Então, quando a pessoa sai da sessão da microfisioterapia, me dá o feedback, me diz, Sheila, aquela dor que eu sentia há anos, eu não sinto mais. Eu digo, olha como é incrível a capacidade de reparação do corpo, porque é isso que eu faço. Eu estimulo o corpo para esse processo de reparação. Então, quer dizer, ela avisa o corpo que tal coisinha é o que Exatamente. precisa. No caso, é trazer para consciência. E é o que é o ponto maior da constelação familiar. Olhar para isso. Né? Quando eu olho para isso, eu dou um lugar. Então, através da sessão de micro, que me foi encantador, né? Por isso que hoje a Sheila chega para agregar lá, porque eu me encantei com o processo. E é possível eu trazer para a consciência algo que precisa ser visto, né? E imagina que o Hellinger deixou as doenças separadas, né? Como a doença do corpo físico, a doença do espírito e a doença da alma. Então, nós temos níveis de doenças. Então, processos que nós vamos viver, que são mais superficiais ou mais tranquilos de resolver. Vou lá, faço uma sessão de terapia, faço uma constelação. Nossa, aliviou, tomei um floral, aliviou. Doenças que a gente vai levar um tempo mais para lidar. E não só a gente fala de doença no corpo físico, que é o que a gente está trazendo hoje. Entretanto, vida financeira que não flui, nós temos uma doença em relação ao dinheiro. Né? A vida amorosa que não flui, eu tenho uma doença em relação a relacionamentos. Então, perceber que tem algo ali que precisa ser visto, entender esses níveis de consciência. Então, vou lá, faço uma sessão, alivio algo do passado, mas lá no meu inconsciente, lá nas minhas programações celulares, eu já tenho essa janela aberta. Há uma predisposição que eu sinta daqui a um tempo que realmente não terei valor novamente. Né? Vou me sentir culpada novamente. Então, é um processo que nós vamos levar a encarnação para trabalhar. Né? A gente vai estar sempre nesse processo. Mas entender que, porque essa força criadora, por isso que quando a gente fala sobre religião, fé, a igreja, o padre, o pastor, o líder espiritual, né? A gente busca isso. Tô doente, tô tomando remédio, mas vou falar com o pastor. Eu vou rezar, comprei esse amuleto da sorte, comprei esse cristal, porque nós temos essa força. A gente sabe quando a fé fala, a ciência se cala. Né? Por quê? Porque é possível, o nosso corpo ele foi feito para se regenerar. E Fer, o que muito se fala é que a gente ouve o pessoal dizer, mas eu não vou comprar uma pedrinha e achar que ela vai resolver a minha situação. Na realidade, ela tá aí para te lembrar da tua fé. É porque a gente ancora isso, a gente materializa, né? Por exemplo, tem algumas religiões que não gostam de imagens, né? Porque não vão olhar para uma imagem e se conectar a algo. Realmente, o que eu vou dizer? Nós não precisamos de intermediários para falar com Deus. Nós não precisamos que alguém nos diga sobre Deus. Deus está no meio de nós. Então, nós nos conectarmos com o milagre da vida que tem aqui. Bom, se para mim é legal a pedrinha, se para mim é legal um gesso numa moldura, se é uma planta, né? Quando nós entendemos no coração que podemos ver Deus em tudo, em todos, a qualquer momento, a gente não precisa do cristal.
Bom, quer dizer que então o cristal não funciona? Não. Não estamos falando disso, mas precisar de algo intermediário é uma crença. Não, até Né? mesmo porque, Fer, quando a gente pega um cristal, tu tem que pôr a energia nele. Intencionar, Então, né? tu tem que intencionar ele, tu tem que... Então, assim, é difícil para quem não acredita começar a ver isso de forma diferente, dizer, mas não adianta se encher de coisa, ou colocar um copo de água com sal, ou isso, aquilo, sabe? As pessoas, elas têm muito essa... Que é a ideia do programa, é daqui um pouco aos poucos mostrar que existe algo mais do que simplesmente a nossa matéria física, e que até uma fisioterapeuta tá aqui para mostrar que é através da energia do nosso corpo que ela consegue ver algumas questões que estão em aberto, né, Sheila? Exatamente. E sabe que a Fer falando, né, essas questões das crenças, né, me veio muito em mente, assim, a questão das pessoas já chegarem no tratamento com uma certa desconfiança, né? Ai, será que isso vai me ajudar ou não vai? E tu sabe que dá muita diferença no tratamento, tá? Realmente, a pessoa que já chega desconfiada, ela vai ter uma resposta, mas talvez não é aquela resposta que ela está De quem tá indo de procurando. coração aberto. Exatamente. Então, tu chegar para receber o tratamento de coração aberto faz muita diferença. Mas isso é em Olha tudo, só. né, gurias? Porque Exato. se tu para pra pensar, posso ir no melhor médico, né? Formado na melhor universidade. Se eu não entregar o meu coração, se não rolar uma química, né? Não vou fazer, porque não tá na mão do outro a nossa cura. É aquela história, me disseram que ele era o melhor, mas eu não me senti bem. Isso. Exato. É nesse Né? momento em que a gente tira da mão do outro a responsabilidade sobre a nossa vida. A responsabilidade sobre a minha cura, sobre a forma com que eu vivo e que eu olho para o mundo, ela é minha e não de um terapeuta. O terapeuta vai me ajudar, o médico vai me ajudar, o pastor vai me ajudar. Entretanto, eu estou aberta para isso. A gente pode usar esse exemplo que a Sheila falou agora em algo simples, como ir comprar uma roupa, né? Eu já saí de casa azeda. Já tô me achando feia pra caramba. Posso ir na loja onde tem a marca mais legal, a vendedora mais atenciosa, que nada vai ficar bom em mim, né? Então, isso é em Exatamente. tudo. E pra mim aquela loja não vai ser a melhor. Pronto. Então, o meu coração está aberto para cura. Por quê? Isso é uma parte bem interessante pra gente falar. A doença, ela traz ganhos secundários incríveis, né? A doença, ela é tão maravilhosa, ela está tão a serviço da nossa mente, que o que acontece? Eu fico doente para poder não lavar a louça. É que quando eu tô com dor de cabeça, ninguém fica falando comigo. A doença, ela traz um ganho secundário incrível. Então, muitas vezes, nós não queremos melhorar, mesmo de forma inconsciente, né? Eu tô lá, e aí quando eu tô doente, eu digo mesmo, porque agora eu fiquei braba, me irritei, e aí eu falei o que eu queria ter falado. É cômodo, né? É cômodo, então. Isso é mais uma prova de que a doença está a serviço da nossa cura. Porque aí, se eu não queria lavar a louça e eu lavo contra a minha vontade, ou eu não digo, olha, Laura, hoje é o teu dia de lavar, amanhã vai ser a Sheila. Fico sempre eu só lavando, lavando, lavando. Aí eu machuco meu braço para dizer, agora vocês lavam, né? Tô com o braço machucado. Olha a cura que acontece ali. Então, escolher que tudo é cura e que tudo é milagre é uma escolha. Com certeza. E Sheila, tu trouxeste um material para nós aqui para explicar exatamente sobre a microfisioterapia. Então eu vou pedir pro Jeff colocar lá da produção, colocar para nós, para que a gente possa acompanhar e entender um pouquinho de todo esse movimento Exato. da microfisioterapia. Então, quando nós olhamos para o nosso corpo, né, geralmente o que se enxerga? É braço, perna, né, a cabeça, mas lá dentro do nosso corpo não é o único mapa que nós possuímos. Nós temos um mapa, né, que são o nosso mapa celular, as células do nosso organismo, que elas formam um precioso mapa lá dentro, né? Então é nela que nós vamos guardar tudo que foi vivido, sejam informações boas ou informações ruins. Tudo fica guardado nessa memória celular, né? Digamos que deixa uma marca, deixa uma cicatriz no nosso corpo, né? É mais ou menos o que a Fer fala sempre, que é a questão do que a gente tá
com as lembranças porque a gente foi gerado ainda dentro da nossa avó, né, Fer? O óvulo tava Então, lá, né? o óvulo tava ainda dentro da nossa avó, que depois gerou a nossa mãe, que estava... Exatamente. Então, é isso, mais ou menos. Sabe que nós falamos às vezes de memórias, né, transgeracionais, antes mesmo, né, da vida fetal, na microfisioterapia também, que tem um caso até bem legal de um tratamento, assim, onde encontrei uma memória celular 72 dias antes da concepção. Eu disse, meu Deus, que loucura isso, né? Mas por que isso acontece? Porque nesse tempo o óvulo já está sendo preparado na mulher, o espermatozoide já está no corpo do homem, então já está recebendo informação, tanto do que o homem está vivendo, como que a mulher está vivendo. Então quando ocorre a fecundação daquele espermatozoide, naquele óvulo, todos já vêm com informações. Né? Certo. Então essa informação às vezes é passada já antes mesmo da fecundação. Então, quanta informação legal. E continuando o vídeo, Jeff, para nós, para que ela possa continuar falando. Exatamente. Então, as células acabam, diante de situações vivenciadas e o corpo não conseguindo essa reparação, eles guardam marcas. Essas marcas podem ser registradas a nível dos nossos órgãos, né? Que eles deixam de trabalhar da forma normal, né? Da forma saudável, digamos assim. Então, surgem as dores, né? As dores crônicas, os problemas do estômago, intestino, a insônia, a ansiedade, a depressão. Todos os sintomas podem estar relacionados, tá? A situações vivenciadas e não digamos assim, não curadas por nosso corpo, né? Então, esses mapas corporais, né? Até existe um estudo, eu comentei contigo, né, Fer, foi um estudo que foi realizado na Finlândia, se não me engano, há mais ou menos uns 5 anos atrás, com mais de 700 pessoas, aonde eles eram remetidos a situações e todos eles relataram situações e sintomas similares. Então, situações de felicidade, de raiva, de medo, de angústia, de tristeza, e eles relatavam, independente da crença da pessoa, independente da situação financeira da pessoa, né? Eles relataram os mesmos sentimentos. Então, esses sentimentos são o quê? Por exemplo, quando foram remetidos ao amor, é o frio na barriga, o coração acelera, né? Quando foram submetidos ao medo, à ansiedade, né? Então, aquele frio na barriga também, mas diferente do frio da barriga do amor. As borboletas no estômago que a gente fala, né? Sensação de ter que ir para o banheiro, né? Porque nós temos uma ligação bem legal do cérebro com o nosso intestino, né? Através do nervo vago. Então, as sensações são transmitidas ali também. Por isso que, às vezes, tu fica nervoso para uma prova. Tá aquela vontade no banheiro antes de fazer a prova, né? Ou fica ansioso com uma situação, ou até mesmo uma dor de cabeça, né? No dia de um compromisso, do nada, vem aquela dor de cabeça. Então, todos os nossos sentimentos, as nossas emoções são passadas para o nosso corpo físico, externando através de sintomas. E é isso bem que a Sheila falou, né? Esse movimento de todos nós produzimos estas sensações baseadas na emoção, né? Vamos novamente falar, né? Somos todos iguais, mas ao mesmo tempo únicos no seu DNA. Então, nós vamos saber que todos nós teremos a crença da vergonha, todos nós teremos a crença da culpa. Entretanto, o gatilho que aciona isso é diferente para cada um de nós. O que faz cada um de nós sentir o que sente, perceber o que percebe, é um filtro único, numa experiência única, né? Então, através dessas terapias, ou própria constelação familiar, tem o Dr. Hausner, que é alemão, que ele estudou a constelação familiar e ele começou a constelar doenças. E foi partindo do processo dele, onde foi mapeado, onde aconteciam essas exclusões. Por quê? Porque toda vez em que eu acesso uma emoção de baixa frequência, onde eu me sinto triste, humilhado, envergonhado, culpado,
São situações da vida em que eu não pude acolher, em que eu não pude ter gratidão por aquilo ter acontecido, onde eu me coloquei como vítima ou como algoz de alguém. Então, é um processo lindo de cura, né? A doença, ela é um processo de cura. Com certeza. Exatamente. E agora, nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir a gente volta para falar mais sobre esse tema que está super especial. Fica conosco. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Sonhando com um carro novo? Nós ajudamos você a realizar. Conte com a parceria da Sicredi Biraiaras RSMG na 4ª edição do Verão de Carro Novo. De janeiro a março de 2022, com taxas a partir de 0,97 ao mês, sem cobrança de TAC e ainda com condições especiais no seguro. Conte com a gente para curtir seu verão de carro novo. Procure uma das nossas agências e saiba mais. Condições válidas para as agências da Sicredi Biraiaras RSMG. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Ponto a ponto. Segunda, às 9 da noite. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, hoje falando sobre o corpo físico como mapa da nossa história. E aqui a gente teve toda uma aula dizendo que sim, como as emoções elas fazem com que o nosso corpo ele se molde, ele se transforme, e como as emoções dos nossos antepassados podem estar aparecendo no nosso corpo, né? Como tudo isso é Fer, É bíblico? faz parte. Faz parte. Na Bíblia diz, né? Conhecerei os males dos pais nos filhos. Da 4ª, 5ª geração. Saberei da árvore através do fruto. Né? Então, o fruto, cada um de nós somos frutos de um amor. Né? Então, o que Deus uniu, o homem não separa, no sentido de, quando um casal se une e ali chega um fruto, não tem mais como me separar, não tem como separar o pai e a mãe em mim. Né? Já é a história somatizada ali. Então, isso vem acontecendo de geração em geração. Então, dentro da constelação, uma das linhas da filosofia é a gente vai repetindo de geração em geração o padrão, né? Tudo aquilo que eu julgo nos meus pais, eu vou repetir. Tudo aquilo que mais me feriu neles, eu vou repetir. Olha só, não saímos da Terra sem repetir tudo aquilo que julgamos nos nossos pais. Né? Então, é um desafio. E aí isso ele acaba indo para o nosso corpo e aparecendo de formas com que a gente Isso nem aí, imagina. É o que na micro a gente chama na individualidade, né? É o bloqueio de individualidade. Quando encontramos uma individualidade, um mapa de individualidade na pessoa, muitas vezes nós encontramos, né, essas questões transgeracionais, que é o que eu nem vivi, mas eu carrego essa informação na minha memória celular. Perfeito. E por isso, na constelação, nós devolvemos, né? Quem está assistindo já fez constelação, vocês meninas que já fizeram, né? Quando se abre o campo da constelação e aí se percebe o que aquele filho está carregando por fidelidade ao sistema. Então, está carregando um vício. Né? Então, está carregando por fidelidade ao sistema, o vício que foi do pai, que foi do nono.
né? Que tá há gerações ali e aquele filho tá carregando. E antes nós falávamos sobre a fibromialgia, né? Dentro do campo da constelação, geralmente quando nós abrimos uma pessoa que traz a fibromialgia para a constelação, ela tem pena dos pais. Ela olha os pais de cima para baixo e ela fala, querida da mãe, mas tudo que ela passou. Mas, meu Deus, o meu pai passou por cada coisa, querido. Não olha para os pais com a grandeza da experiência. As pessoas que têm fibromialgia, elas estão carregando um peso que elas não aguentam mais. Aquilo dói, é uma dor A sensação de insuportável. impotência também, a estagnação, É né? isso aí. Por isso que enrijece, dói. Então, a alma dela se comprometeu, né, por um amor infantil, por uma fidelidade cega. Deixa que eu carrego essa dor por ti, mãe. Deixa que eu carrego essa dor por ti, pai. E a dor dos pais é muito pesada para nós, né? Quando a gente fala sobre esse pesado da constelação familiar, né? Tudo que é nosso é leve. Se tá pesado, não é nosso. Se uma área da tua vida, tu tá considerando, nossa, minha vida financeira tá muito pesada, minha vida amorosa tá muito pesada. Essa dor é muito pesada. Não é tua. Tu tá carregando por uma fidelidade cega, né? Tudo que é nosso é leve. Então, por que esse pesado? Vamos pensar hoje, né? No ano 2022, quem de nós lava roupa na beira do rio? Por horas. Nossa, eu já acho cúmulo que minha mãe tem o tanquinho. Antes de pôr na máquina de lavar, que faz tudo. Eu digo, mas põe na máquina de lavar que faz tudo. Entende Não, como a é gente faz pesado isso ter um aqui. tanquinho? É pesado para nós ter um tanquinho, mas a geração anterior dá conta. Exato. Então é nesse sentido, a gente olha lá para a minha mamãe, eu lembro o dia que ela nos deu um estojo, né? Então vamos falar lá de mais de 30 anos atrás, a mãe me deu um estojo, a gente tinha uns botõezinhos, saiu o apontador, saiu o lugar onde tinha uma borrachinha, era lindo o dito estojo. E lembro o dia que a minha mãe me contou que ela levava os lápis dentro de um saco de açúcar, que ela nunca teve um estojo. Então, nós pensarmos em não ter um estojo é uma coisa muito pesada. Mas desde o calçado, né, Um Fer? calçado. A minha mãe conta muito que tinha o calçado, mas era um tamanco de madeira super pesado, né? E o dia que uma prima dela que morava em Caxias do Sul chegou com o chinelo de dedo, meu Deus do céu, eles faziam fila para ver, colocar pra o provar. chinelo para caminhar um pouquinho com o chinelo, né? Então é nesse sentido do pesado, porque aí, Exato. o que a fibromialgia vai dizer no olhar da constelação, né? Depois a Sheila explica um pouquinho mais. Quando eu olho para os meus pais e sinto pena do que eles viveram. Ai, mas eu sinto pena. Isso é uma coisa que traz dores articulares e dores Exato. nos nervos. Deixa eu ver. Se tu olhar para tua mãe e dizer, nossa, a grandeza da minha mamãe ir para a escola com um lápis dentro do saco de açúcar. Olha a grandeza exatamente disso. isso. Eu admiro ela. Eu digo, nossa, e olha, a minha mãe me criou, ela nos sustentou. A minha mãe, eu lembro que a gente fazia uma pergunta do que uma letra de música e a mãe diz assim, filha, procura no dicionário. Tu vai saber o que que é. Então, a grandeza de saber orientar uma filha a procurar no dicionário. Alguém que só pôde estudar até os anos primários da escola. Então, olha a grandeza de uma mãe passar isso para uma filha. Se eu olhar com pena, eu acesso um olhar de cima para baixo para nossa mãe, para nossa avó, para quem tem casa assistindo para o pai. Eu me sinto maior. Deixa que eu carrego esta dor A por ti. questão, É Fer, que- talvez até de se... Desculpa, né? Imagina. A questão até de se colocar, né? Eu No vejo que lugar. muitas vezes quer se colocar no lugar de pai e mãe, ser pai e mãe dos próprios pais, né? E isso na constelação não é se colocar no lugar, é se colocar pai dos pais. Exato. E aí vai querer ter a vida da avó. E aí começa a envelhecer mais, faz um exame e aí tuas células representam uma pessoa de 70 anos e tu tem 40. Por quê? Energeticamente tu tá sendo mãe dos teus Exatamente. pais. Nossa, porque assim, a gente diz, eu tenho pena porque o meu pai contava tantos quilômetros a pé pra ir pra Exato. escola, sem nada nos pés, só pra usar ele calçado limpo quando entra Quando chegava. quando E se chegava. tu virasse isso, Laura, pra E- admiração. Não, mas isso eu admiro, mas a gente, acho que a gente foi criado, parece de uma forma dizer que talvez a gente ouve também os pais falando, não, mas os avós chegaram e não tinham nada. Eles disseram agora, façam. Aí tu diz com todos aqueles filhos iam dar de comer como?
Isso. né? Façam numa terra toda fechada. Por isso que a frase de cura é olhar para essa vida, né? Contando do pai, o pessoal da fibromialgia, de ter um tamanco, de não ter um estojo. Botar a mão no coração e dizer, eu não daria conta dessa vida, mãe. Mas pela tua grandeza tu deu. Olha a grandeza disso. Então aí a gente consegue se colocar nesse lugar e usufruir o que foi deixado por eles, né? E por vezes me pergunto sobre algo que está acontecendo hoje, agora fugindo só um pouquinho do tema, mas eu acho que tem tudo a ver também. Eu digo, para quem está vivendo hoje na Ucrânia, hoje, eu digo, nós estamos aqui tranquilos, né? A gente vê aquilo e se sentir... É difícil de ver aquilo. É a comoção, e dizer como né? é que, Compaixão. graças a Deus, a gente pode nascer num lugar onde não tem essas questões. É a compaixão, né? No momento em que um ser humano deixar de ter compaixão pela experiência do outro, não importa qual seja. No momento em que eu não consigo mais acessar a parte humana, né? A compaixão é um sentimento maravilhoso, é uma das joias de Jesus. Né? Ter compaixão pela experiência do outro. Aí é diferente de ter pena. Porque daí eu olho para o outro com a dignidade dele ser quem é. Toda vez em que acessarmos a pena, tenho pena de alguém, a gente tira do outro a dignidade. Tá certo. E Olha só. E a briga pelo poder, né? Infelizmente, né? É tudo pelo poder e causando, digo... E a gente, isso, e a gente falando de terapias que a gente vê que por essas coisas, por vezes, exatamente, não valeria né? a pena. E tudo faz parte, né, gurias? Porque se a gente olha desde os primórdios da nossa espécie, né? E tudo que foi acontecendo faz parte da história. Então, a nossa espécie, ela vai evoluindo. A guerra também vai evoluindo. Agora as armas estão mais evoluídas, né? Então, a evolução, sempre gosto de deixar bem claro, ela tanto vai para o lado positivo quanto para o lado negativo. Câncer também evolui. Né? Então, é bom a gente perceber que nós evoluímos em várias áreas na tecnologia para coisas maravilhosas, para cirurgias, né, a área médica, mas também nós evoluímos com armas para destruir a espécie. E faz parte, luz e sombra. Então, isso faz parte. Bom, até quando vai ser assim? Nós não sabemos. Mas o que se sabe é que está tudo interligado e que nada acontece por acaso, né? E que nós nascemos no lugar do planeta que a nossa experiência precisa. Tá certo. Mas é muito bom, a gente acaba falando sobre isso e aí a gente vê que as coisas se repetem, né? Como tu falas, se uma geração não pôde curar, a outra vai repetir. Então aqui a gente viu tanto na parte questão das guerras, questão do nosso corpo físico, como isso tudo é bem de acordo com como se fala. E agora, para a gente poder falar um pouquinho mais da microfisioterapia, o que a gente pode mais pontuar que as pessoas precisam saber antes de ir fazer, porque daqui um pouco a gente tem que se abrir para isso, né? A gente já viu aqui várias questões, eu digo, gente, eu tô completamente aberta, né? Mas eu digo, porque pra gente aceitar que a terapia, ela vai... Porque assim, o tratamento, só pra gente frisar aqui, o tratamento é fazer a microfisioterapia. É você que está ajudando o corpo a sentir o que ele precisa trabalhar. A microfisioterapia, eu digo que é o empurrãozinho que o corpo precisa para acordar. Né? É como se fosse dizer para o corpo, vamos, acorda, vamos lá, que tu tem capacidade para isso, né? O corpo só estava dormindo por alguns motivos. Porque muitas vezes a imunidade baixa, aí há uma glândula endócrina que começa a não funcionar bem, né? E o corpo vai perdendo essas capacidades. O nosso corpo, ele tem capacidades e ele consegue ir mesclando muitas vezes os sintomas, né? Eu sempre uso esse exemplo, quem é meu paciente vai dizer de novo, ela tá falando isso, mas né, quando na tua casa queima a lâmpada do banheiro. Aí diz, eu vou pegar da área de serviço, eu vou colocar ali no banheiro. Beleza, resolveu o problema do banheiro, mas e a área de serviço agora? Né? E o nosso corpo faz isso o tempo todo, né? Ele fica tirando força de um lugar que está um pouquinho melhor para suprir o que está necessitando naquele momento. Só que chega um momento que essa proteção, digamos assim, que é o que a gente trabalha na microfisioterapia, algumas proteções se torna ineficaz, que o corpo não tem mais da onde tirar aquela força e começa a externar
novamente os sintomas, né? Então, muitas vezes as pessoas estão lá com um sintoma de dores crônicas, né? E lá na microfisioterapia, o que nós vamos encontrar? Eu vou encontrar uma fragilidade em suprarrenal. Qual é a função da glândula suprarrenal, né? Uma das funções, ela secreta cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, né? Quando está estressado, até o médico vai lá, prescreve, vamos ver como está o teu cortisol, como está, qual é o nível dele. Então, o cortisol gera, né, um estresse. Quando está elevado, digamos assim, não é que o cortisol gera o estresse. Quando estamos estressados, né, o cortisol acaba se elevando. Então, a suprarrenal vai estar secretando cortisol, só que ao mesmo tempo, ela está secretando outros neurotransmissores e eu vou ficar, por exemplo, mais compulsiva por um açúcar, por uma comida de rápida digestão. Aí vem a ansiedade bem forte, aí vem a fibromialgia, vem as dores, vem a inflamação, tudo isso vem em função do quê? De uma disfunção de uma glândula. Então, na microfisioterapia, a gente vai lá, vamos estimular a tua suprarrenal, então. Corpo, vamos lá. Daí a gente estimula nos pontos corretos e melhora a condição, o funcionamento da glândula suprarrenal. Tá certo. Fazendo com que diminuam os sintomas. E lembrando, né, Fer, ninguém melhor do que tu pra falar que tem que estar aberto a tudo isso. Se eu quiser pensar que tudo é um milagre, tudo é um milagre. Se eu disser que não existe, também não existe, tá tudo bem, né? É uma questão de a gente respeitar as nossas verdades, né? Não a imposição da verdade de alguém. E é esse movimento, estar aberto para cura. Né? Lembrando que toda doença tem um ganho secundário, faz parte, e que depende da gente olhar para isso. Né? E muitas vezes a gente não está disposto. Muitas pessoas me procuram e dizem, Fê, mas eu não vou fazer isso, mas eu não acredito. O meu coração chega assim, não é o fundo do poço ainda. Porque quando a gente está no fundo do poço, minha amiga, se te disserem pra ti lamber chinelo, tu vai lamber. Quem já teve o desespero de não conseguir mais viver dentro de si, de não suportar mais a vida que tem. Se te disserem pra tomar um chazinho, pra botar um chinelo na cabeça, vai botar. Nossa, eu lembro, tu estás falando isso e o Fábio, ele teve muito a questão da asma, pra quem conhece ele, a mãe dele. E aí até os 11 anos de idade, o Fábio mais tempo no hospital do que... Então eles diziam assim, vai tomar leite de cabra antes do amanhecer, por exemplo. Eu lembro que tem algumas questões dessas. E aí eles iam, levavam ele até tal lugar pra... Aí, não, vai ter uma cirurgia espírita em tal lugar, tu vai fazer porque vai te ajudar. É a fé. E é uma grande responsabilidade para nós também, né? No tratamento, porque, que nem a Fer falou, quando a pessoa às vezes chega lá no último estágio, aí chega, meu Deus, a microfisioterapia vai ser a minha solução, a salvação. Vai ser a minha salvação. Então, a nossa responsabilidade é grande também em conduzir o tratamento, orientar esse paciente. Né? Não, então é realmente quando que tu estás à procura e tu realmente tá aberto a qualquer coisa que te disserem que Quem vai viveu funcionar. o desespero, tem um conto, se eu não me engano é tibetano, né, que sobe o discípulo procurando o mestre, né? E diz, mestre, eu vim buscar a espiritualidade, eu quero que você me ensine a espiritualidade. E o mestre desce, vai até a beira do rio e leva o discípulo, então, e bota embaixo d'água. E fica segurando a cabeça do discípulo, né? E o discípulo se batendo. E aí ele puxa o discípulo para fora e o discípulo, o que você precisa? E ele, ar. Ele disse, quando tu precisar da espiritualidade, assim como tu tá precisando de ar, não te preocupa que tu vai encontrar. Olha só. Né? Então é assim. Então muitas vezes, quando a gente estiver no momento de desespero, a doença vai mostrar a cura. Né? Então, perceber que o corpo está falando com a gente o tempo inteiro, qualquer dorzinha que eu esteja sentindo, qualquer mal-estar, tem algo ali pedindo, ei, olha para isso, olha para esse comportamento,
olha para tal acontecimento, aí tem coisas que precisam ser organizadas. Né? Tá certo. Conversar com o corpo. Mas olha, incrível, inclusive com quando tu finalizaste o conto tibetano aqui, acendeu a luz para nós finalizarmos o programa. Eu disse, nossa, que jeito de finalizar, ficou ótimo, porque isso vai bater ali no coração de muita gente, né? Como bate no nosso aqui. Eu digo que cada vez que a Fer vem, né, ou que as meninas do Prana vêm, que venham mais vezes, Julie e a Kelly. E justamente assim, é uma forma de repensar o que a gente faz a semana inteira. Então chega sexta-feira, é uma forma de parar, pensar, então sempre é muito bom. Muito Linda, obrigada. que bom. Fer. Fico feliz em estar aqui. E a Sheila também atende aqui, né? A Sheila também trabalha em Nova Prata. Isso, eu atendo aqui na Lessense, né? Inclusive, eu já atendia na Lessense antiga, agora estamos na clínica nova, Nossa, atendo aqui que na tá Lessense. linda. Tá maravilhosa. Tá maravilhosa, tem que Então, passar quem lá na quiser licença. conhecer o Prana lá, ou se interessou pela micro, tem aqui Com também, né? É isso mesmo. Muito bem, meninas. Gostaria de agradecê-las. Sheila, mais uma vez aqui no programa. E rico conteúdo. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Agora, eu disse pra Fer, ela vai me viciar, né, em programa de TV. Então, quando eu puder contribuir também, Claro. Eu estou aberta, né, para passar o conhecimento. Mas que bom, Sheila, muito obrigada. E agradecendo as meninas do Prana, como sempre, a Fer, que está aqui representando elas também. E agradeço a você que está em casa, nos acompanhou na noite de hoje. Convido para que continue na Conecta. Nós temos agora o Conecta News, logo após a representação desse programa. E um ótimo final de semana ou feriadão, para quem tiver um feriadão aí, que para quem vai passear, aproveitem muito e até quarta-feira na volta do programa Algo a Mais.